Olá, de volta para mais um Meon Entrevista. Hoje vamos falar do Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos. Estou recebendo aqui nos estúdios do Meon Entrevista a primeira-dama de São José dos Campos e presidente do Fundo Social de Solidariedade, a Sheila Tomás. Tudo bem, Sheila? Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer em tê-la com a gente. Bom, primeira-dama, presidente do Fundo Social de Solidariedade. Imagino que tem, assim, muito trabalho a fazer, né? Como é que é uma Bastante, rotina grande, né? bastante, É bastante. bastante. Tem muita coisa que eu acompanho o Anderson, né, em algumas agendas, tem muita coisa do Fundo Social que também já me demanda, né, muita coisa. E a gente inaugurando uma nova sede, aumentando os serviços para a sociedade, então isso também demanda bastante. É muito planejamento, é muito esforço para poder fazer dar tudo certinho. A gente vai falar mais sobre o Fundo Social de Solidariedade, vai falar também sobre essa nova sede, né, que Sim. vocês já estão aí para inaugurar, e do Imposto Solidário, né, uma campanha que o Meon também está aí à frente, fazendo uma ampla divulgação. Mas antes, vamos saber um pouco mais da Sheila, né? Vamos conhecer um pouco mais a primeira-dama, porque do prefeito todo mundo já sabe e já conhece, né? É. Agora, a esposa do prefeito, a primeira-dama, conta um pouquinho de você. Bom, antes de mais nada, eu sou mãe, né? Eu tenho 3 filhos que eu amo demais. A Mônica, que tem 26 anos, o João Henrique, que vocês conheceram mais por conta do acidente dele, que tem 25, e a minha caçula, que é a Maria Eduarda, minha Duda, que tem 17. Eu tô casada com o Anderson há 30 anos. Nós nos casamos em 1995, em janeiro de 95. E ao longo de todo esse tempo, do lado dele, né? Mesmo com as minhas atividades, com o trabalho, eu sempre trabalhei. Eu trabalho desde os meus 12 anos de idade. Mas, assim, tocando tudo isso junto, né? Casa, filho, marido, campanhas eleitorais, trabalhando na vida política dele também. Então, sempre junto. Quando o Anderson falou pela primeira vez, você é candidato a prefeito, o que passou pela tua cabeça? Pelo amor de Deus, não aceita. É mesmo? Porque eu já sabia o trabalho É. que ia dar, a responsabilidade, embora ele tenha trabalhado todos esses anos junto à administração, na administração, a gente sabe como é que é estar à frente Sim. do holofote, né? Tudo vira para cima de você, da sua família, a sua vida fica extremamente exposta. Então a gente sabe qual é o desafio. E a cobrança é muito grande, né? São José é uma cidade hoje que já tem um certo nível de qualidade nos serviços, e aí fica cada vez mais difícil, né? A gente ficar subindo a régua a cada É minuto. verdade. A gente tem exigências e exigências das pessoas. É uma cidade que vira referência também, né? Então não é só a Isso. exigência de quem vive, mora em São José, mas também Não, para fora, né? Você não pode mais cometer, não tipo pode assim, um cair. erro, cair o nível Não e vem uma pode. cobrança, né? Exatamente. Então, assim, você sempre tem que estar pensando no melhor projeto, na melhor forma, para poder garantir dali para mais, nunca para menos. Tá, e como é que o Anderson, assim, com vocês, ele mudou muito depois de ser eleito prefeito, que a rotina muda, evidentemente, né? É, Mas como é que é? ele sempre foi workaholic. Sempre foi, gente. Quem o conhece há muito tempo sabe disso. Ele sempre foi o primeiro a chegar e o último a sair. Então, nisso ele não mudou muito, não. Não. Agora, o que acontece é que ele cobra mais da equipe que está trabalhando com ele. Essa é a diferença. Mas ele é sempre o primeiro a chegar. Ele sai de casa todos os dias às 6 da manhã. Todos os dias. Isso tem 30 anos. Então, a Ele rotina nunca tirou, praticamente é a mesma. ele nunca tirou férias. É. Entendeu? O Anderson, o máximo que eu consegui de férias dele foi emendar aquela semaninha do carnaval. Tá. Então, ali a gente pegava o carnaval, emendava a quarta-feira à tarde, a quinta e a sexta. E ele falava que estava bom demais aquilo ali. Não precisava muito Era mais tempo, não. suficiente. Já está muito bom. Então, é aquilo. Esse é o Anderson. Ele trabalha muito, ele sente muito prazer em trabalhar, né? Ele é um cara que, assim, a hora que ele tiver que se aposentar, ele vai enlouquecer. Porque ele não consegue não ter o que fazer. Ele tem que sair. Ele vai de sábado e domingo na prefeitura, gente, É. despachar processo. Fazer. Não adianta, é A Sheila não dele. consegue segurar em casa. Tem horas que eu apelo É, para é. poder segurar um pouco, né? Quando é uma festa, quando é alguma comemoração e tal, eu obrigo ele a vir no horário, brigo, xingo. Mas não é toda hora, tem hora que eu desisto. Deixa ele lá, vai que não tem jeito. E ele vai, ele vai. Ele gosta de ler tudo, saber tudo. Tanto que, assim, eu particularmente, não é porque o Anderson é meu marido, mas eu acho ele o prefeito mais preparado tecnicamente de todos os outros que eu conheci. Porque ele trabalhou dentro da máquina por 20 anos. Sim. Então ele conhece tudo, tudo como funciona.
Ele conhece todo mundo, quem faz o quê, aonde, como. Então é difícil. Para enrolar ele, é difícil, viu? Veste a Olha, camisa mesmo, gosta daquilo que ele está sente fazendo, né? muito Pelo prazer em jeito, trabalhar, ele sim. sente. Então, assim, isso é muito nítido, ele deixa isso muito claro, né? E ele se cobra muito. Porque assim, eu fui eleito, eu tenho que devolver, eu tenho que cumprir, eu tenho que estar junto. Então, ele tem uma agenda que é surreal. Eu não sei como é que ele aguenta fazer, mas faz. Faz, Então, faz. veja Agora, a lá. Sheila, como primeira-dama, tem essa função, né, de ser presidente do Fundo Social de Solidariedade. E aí você tem a sua rotina também. Além Sim, de acompanhar o Anderson em alguns eventos oficiais, sim, como você já adiantou para a gente, tem o seu dia a dia no fundo, né? Como é que o sim. Fundo Social de Solidariedade funciona para as pessoas entenderem? Olha, poucas pessoas conheceram o Fundo Social a fundo para ver qual é o trabalho que é feito. As pessoas pensam em Fundo Social na hora da catástrofe, né? Que aí a gente chega com umas cestas básicas. Tá. Todo mundo imagina isso. Mas vai muito além. Nós temos vários programas. Hoje a gente faz o Loja Solidária, por exemplo, uma por semana. Uma em cada região da cidade, onde a gente leva roupa, sapato, cobertor, brinquedo, com muito mais dignidade. As roupas são lavadas, os sapatos são higienizados. Então, assim, a gente leva no formato de lojinha, com arara, com prateleira, para que a pessoa possa escolher o que ela quer pegar, o tamanho, a cor. Não dá para chegar com uma sacola, enfiar em uma pessoa e falar, Tó, é isso daqui que tem para você. Então, a gente dá essa dignidade. Essa loja solidária agora ganhou um plus, que foi uma carreta. Nós vamos começar a rodar, ela está sendo adesivada. E nós vamos começar a rodar todos os bairros mais distantes do centro com essa carreta e também vai ter atendimento ali da loja solidária. Bairros que estão irregulares ainda, bairros mais para a região norte, que é bem lá ao fundo, perto de São Francisco Xavier, eles me pediram muito para lá. Porque essa área rural é mais difícil de ser atendida, as estradinhas, eles se O deslocarem. acesso é mais complicado, né? Então, aí eu já vou levar a carreta, então. É assim, nós temos Mãos à Horta, ninguém fala sobre ele, mas é um projeto lindo, que a gente fornece todos os insumos para as unidades de internação. Então, os internados ali que estão em tratamento, né, com álcool, droga, eles precisam disso, de arejar a cabeça. Ali ajuda também, que produz alguma coisa que já beneficia a própria entidade na fabricação da sua alimentação. Então, é outro que ninguém comenta que a gente faz. A gente tem o imposto solidário, como você mesmo falou, que é quando a gente destina uma parte do imposto que você vai pagar e cai aqui no nosso município. Deixa de ficar no governo federal. Porque quando cai para lá, somente quando a entidade prepara toda a sua documentação e dá entrada lá para poder ter acesso. Se estiver aqui, os próprios fundos do município detectam que aquele projeto é bom, aquele projeto daquela entidade é bom e pode aportar dinheiro nela. Já que você puxou o assunto, na última edição que nós soltamos aqui do jornal, né, do Meon Jornal, a Sheila está aqui, né, como destaque também, já falando um pouquinho sobre o imposto solidário. Inclusive, o Anderson está na capa, né, falando aí dos 100 dias de governo. E também nós temos aqui na revista, também, reforçando, né, a Metrópole Magazine, também a Sheila falando um pouquinho mais sobre este assunto. E esse tipo de divulgação é que ajuda, né, as pessoas a Muito. entenderem um pouco mais, né, o destino desse 6%, 3 para um, 3 para outro, enfim. Aqui a gente explica bastante, mas esse tipo de divulgação ajuda muito, né? Muito, muito, muito. A gente agradece demais, porque São José tem um potencial altíssimo de contribuição com o governo federal no imposto de renda. E está indo para lá e não volta, né? De tudo que é enviado, você imagina Sim. quanto que retorna para os nossos cofres. Essa é uma oportunidade de manter o dinheiro dentro do seu município para ser utilizado nos projetos sociais daqui, Sim. que são aprovados pelos conselhos aqui. E são conselhos sérios, CMDCA, o Conselho do Idoso. Então, assim, por que não? Né? Ao invés de mandar para um fundo que você não sabe onde vai dar e qual projeto vai aprovar, fica aqui. É tão simples, a gente pôs até no videozinho, tem nas nossas redes, na rede da prefeitura. Entrem lá, doasaojosé.com.br. Tem o nosso videozinho, ensina didaticamente como é que faz. São 3, 4 cliques. E você deixa de mandar para um fundo que você não sabe onde vai ficar. Pelo menos fica por aqui. As crianças e os idosos serão atendidos. Eu entrevistei recentemente o Wagner, que é do Conselho da Criança e do Adolescente, e ele falou da transparência. Né? Que isso é importante, que às vezes a pessoa, mas eu vou doar e daí? Como que eu vou saber se o dinheiro chegou naquele destino?
E aí tem a transparência, né? Que é uma coisa Exatamente. que hoje em dia isso é fundamental, você ter esses números abertos para que todo mundo possa ter acesso, né, Sheila? Exatamente. E quando é feito assim, as entidades têm todo um processo de prestação de contas, coloca-se nos portais de transparência, então fica tudo muito claro, com nota, com tudo que foi feito com aquele dinheiro. Assim a gente age lá no Fundo Social também. Todas as pessoas que falam assim, mas como que eu faço para pegar alguma coisa no Fundo Social? Você tem que ser atendido por uma das nossas entidades que são credenciadas. A gente todos os anos abre o edital e todas as entidades se credenciam conosco. Elas apresentam documentação, certidões, tudo atualizado, conta bancária, a última prestação de contas. Então, tudo bonitinho. Então, são entidades que estão num patamar excelente de prestação de contas e de esclarecimentos para a sociedade. Como ela faz e por que ela faz. Então não adianta falar, eu faço meu projeto social assim. Não, você tem que mostrar como faz, né? Prestar conta disso. E aí, essas entidades hoje, nós estamos com 70 entidades. Então, esses 70 bracinhos estão pela cidade. Sim. E aí, o que acontece? O Fundo Social, ele trabalha administrativamente, mas ele encaminha para essas entidades. Então, a pessoa vai ser atendida perto da casa dela, na entidade mais próxima. Ela vai lá, se cadastra. Se ela ainda não tiver cadastro único na secretaria, na SASC, ela vai até a SASC e faz o seu cadastro. Aí vai passar por todo o laudo, todo o procedimento Sim. normal, e de lá ela começa a ver, a assistente social vai nos dizer o que é que ela precisa. Às vezes não é só uma cesta básica. Às vezes tem muito mais coisa por trás daquele núcleo familiar que precisa de uma assistência. Então a assistente vai detectar isso. Ela precisa de ajuda no CAPS, de álcool e droga, ela precisa de ajuda na escola com o filho, que está tendo problema também, e tudo isso é detectado e passado para as diversas áreas da prefeitura. A cesta básica é só, de repente... É o emergencial. A família não tem ninguém consegue, sustento e vai a cesta ninguém básica. consegue fazer nada com fome. É. Então, assim, supre-se a necessidade Sim. inicial, mas, assim, tem muito mais coisa por trás que tem que ser trabalhada. E a assistência social daqui faz. Então, nós temos que confiar nela. Ela vê se precisa de algum subsídio do governo, se ela já pode entrar em algum projeto, se ela precisa mudar de casa, de um aluguel social, o que é que aquele núcleo precisa. E é assim que a gente vai tratando e tirando as pessoas dessa situação de vulnerabilidade. Agora, a gente vai dar um passo a mais ainda, que lá eu tenho o Banco de Alimentos, que é um outro projeto, onde a gente capta toda a sobra do CEAGESP e mais alguns atacados, supermercados, hortifrutis que doam para a gente. E aí a gente limpa, higieniza. São aquelas frutas, sabe? Que não vai para a vitrine porque bateu, porque está amassada, Sim. porque tá... A gente tira, usa a parte que ainda está boa e agora a gente vai começar a processar esses alimentos. Antes a gente entregava in natura para quem fazia a refeição Sim. no local. Casas com idosos, dependentes químicos. Agora, além disso, além do in natura, vamos dar os processados. Então, serão embalagens a vácuo, as frutas terão polpa. Então, você vai receber um kitzinho que tenha batata, que tenha berinjela, enfim, o que eu recebi naquela semana, porque a gente só doa o que a gente recebe. O que for recebido em embalagens pequenas, apropriadas para a sua alimentação. Então, vai complementar a vulnerabilidade alimentar. São vários projetos. Vários. Às vezes não tem nem a dimensão, né, de nem tanta coisa que é feita. Nem ideia. O nosso centro de distribuição, por exemplo, a gente pega móveis. Tá? Vamos supor que você tem uma cama que você queira doar. Você entra em contato conosco, a gente vai até a tua casa para retirar. Quando ela chega lá no meu CD, no meu centro de distribuição, você vai receber um e-mail. A sua cama acabou de chegar para ser doada. Lá a gente vai limpar, higienizar o colchão, tudo bonitinho, deixar limpinho, cheiroso, embaladinho. Dali, quando alguém solicitar uma cama e for entregue, você vai receber o e-mail também. A sua cama foi entregue para tal. Então, tem todo um rastreio para você saber que não houve desvio. Eu tenho, desde 2017, foi a implantação do Felício e da Vanessa como primeira-dama, esse sistema de controle em que tudo que se entra no meu centro de distribuição, ele é devidamente lançado e quando ele sai, ele também é lançado. É a tal transparência, né? Que Exatamente. A gente já citou Qualquer aqui. Tribunal de Contas, Ministério Público, pode ir lá que está tudo lançado. Inclusive o meu descarte. Todo o meu descarte também. Porque chega muita coisa que já não dá mais para utilizar. Inservível vai e acaba. Então, assim, de uma tonelada de alimentos, às vezes 200 quilos você perde. Mas eu aproveitei 800. Tá. Então, já está tudo lançado também.
Perfeito. Olha, bacana. A gente está conhecendo até um pouco mais, né? Vai além daquilo que É, você falou, que as pessoas possam imaginar do que é um fundo social de mas solidariedade, né? atendemos também, viu, as calamidades. Você pode ver Também. que nós mandamos 50 toneladas de alimento, água, colchão, roupa para São Sebastião, mais de 100 toneladas para o Rio Grande do Sul. Ajuda Chegou uma outros hora que o lugares. governador falou: para de mandar, pelo amor de Deus, porque a gente tinha aviões saindo daqui com tanta Me doação. lembro, nós fizemos a cobertura, a gente viu Foi lindo, as lindo, lindo. carretas saindo É, e tal. muito lindo. Então, assim, o Josense é muito solidário, graças Isso a Deus. sensibiliza você? Como é que é para você isso? Porque você acaba se deparando com várias situações na cidade, É né? É. emocionante. É emocionante de você ver que, às vezes, o que para a gente pode parecer tão pouco e para alguém pode fazer a diferença tão grandemente. Então, você chega em situações, eu já entrei em casas onde a água levou tudo, a pessoa com o filho no colo. Ai, você vai me ajudar a ter tudo de novo? Levou o bercinho dele, levou tudo. Calma, calma, que tudo vai se ajeitar. É emocionante você saber que você tem essa possibilidade de ajudar as pessoas Sim. num momento tão difícil, né? A pessoa na hora ele está desesperada. O que vai ser da vida dela? Sem nada. Às vezes perdeu roupa, sapato, documento, perdeu tudo. E aí, né? Como que E recomeça? você tem uma equipe que entende tudo Sim, isso. sim. Que a Tem que ter equipe uma tem que entender, sensibilidade. Tem que ter exatamente. sensibilidade, né? Saber tratar a situação com a seriedade que ela tem, mas com sensibilidade, né? Levar, colocar no lugar seguro, oferecer o básico que ela precisa ali e depois fazer a reconstrução. Aí vem as assistentes sociais, psicólogas que vão dar todo esse apoio também. Então, assim, é bom pensar o seguinte: nós somos a mão que a pessoa precisa na hora de Sim. segurar e falar: ai, tem alguém aqui comigo. Isso é muito bom, isso é muito bom. No comecinho do nosso bate-papo, você falou que vem aí uma nova sede. Era um prédio da prefeitura que já existe lá há muito tempo, foi reformado para isso, a gente adequou para as instalações, e agora o banco de alimentos vai ficar lá também. Então, agora eu vou deixar o banco de alimentos, que era em Eugênio de Mello, e trouxe para ficar tudo junto. Então, todo o fundo social está num único local agora. Então, ficou mais fácil para E eu soube que vai administrar. ser um local de referência nacional. É. Vai. Fizemos assim o dever de casa. Fizemos tudo bonitinho, dentro das normas sanitárias, com todas as exigências, tudo certinho, tudo cumprido, e vai ficar muito bonito. Vamos atender muita gente com qualidade, com respeito, sabe? Para dar dignidade. Perfeito. Olha, só lembrando, então, do imposto solidário, entrar no site da prefeitura tem o caminho também, né? Porque tem ali, Tem. tem o banner, tem só clicar, as Isso, é só pessoas clicar. vão É muito sabendo. simples, é muito É. fácil, não tem grandes segredos para fazer. São 3 ou 4 cliques e a pessoa escolhe, que vai dar ou Sim. para o idoso ou para o CMDCA, que E é o das dinheiro crianças. fica na cidade e você Isso. não vai tirar dinheiro do bolso. Isso que é importante, Exatamente. né? Você já ia ter que pagar, Exatamente, né? Já está Não lá. muda muito. Basta vestir a camisa de São José dos É Campos e isso fazer aí. essa destinação. Bom, Sheila, só para finalizar aqui, evidentemente no comecinho você falou do João, né? Quero Sim, saber meu como é que está o filho. João, que a gente noticiou aí um tempo atrás, nem sei quanto tempo faz isso mais, né? O acidente dele Do foi dia acidente. 28 de outubro de 2023. 23, olha só. E como é que está agora? O que você pode falar para a gente sobre o João? Olha, graças a Deus ele está bem, né? Embora ele precise de uma nova cirurgia na perna. Ele fez muitas cirurgias lá, mas eles não corrigiram o formato do coto dele. E isso está machucando demais dentro da prótese. Então, ele faz qualquer tipo de atividade, a pele rasga, e aí sangra, não fica bom, fica incomodando. E isso tem que ser corrigido. Vai ter que ser feito todo um acolchoamento do osso. Ele teve o fêmur preservado, então vai ter que fazer todo um trabalho que a ortopedia pretende fazer. A gente ia fazer agora, na última semana de maio, mas como estivemos em Dublin para a audiência dele e a juíza remarcou para dia 12 de junho, eu falei, então vamos ter que esperar mais um pouquinho, passar essa outra audiência, que também ele precisa participar de todo esse processo, né? Está sendo o guarda que machucou ele está sendo processado, graças a Deus foi indiciado criminalmente. Sim. Já é um avanço muito grande. Nunca na história de Dublin, da Irlanda, teve um funcionário sequer indiciado. Ele saiu primeiro. Então, assim, tomara, mesmo à custa da perna do meu filho, mas tomara que seja um marco, para que daqui para frente eles comecem a fazer justiça nos casos que precisam de ser feitas indicações como essa. Lá se acobertava tudo.
Tudo que os irlandeses fazem, pode, o imigrante não podia fazer nada. Então, tomara que fique um marco agora de jurisprudência, crie-se a jurisprudência e que a partir daí, qualquer outro que sofra algum abuso dessa forma, tenha como se defender. Talvez, né, Deus escreve certo por linhas tortas, tenha sido essa a função do João aqui. Mas ele está bem, de cabeça ele está bem, está encarando bem isso. Foi duro dele ver o rapaz no dia da audiência, ele ficou bem abalado, né? Mas faz parte, né? Foi uma coisa que relembrou tudo aquilo que aconteceu, mas vai passar. Aí Deus vai, é mais, vai Deus é mais. retomando Vai. a vida, a rotina. Gente, continue em oração, Sim. muita gente mandando energia boa. Ele é um menino muito do bem e vai dar certo. Eu tenho muita fé. Deus está com a gente desde o início, já manteve ele aqui com a gente. Isso é o mais importante. Sheila, muito obrigado por ter vindo aqui ao MEON, compartilhado um pouquinho do que é o Fundo Social de Solidariedade, também dando crivo do Imposto Solidário e no final, né, desculpe te emocionar, mas falando um pouquinho do João, que eu acho que todo mundo queria saber um pouco mais também. É o amor da minha vida, meus filhos, e é muito bom saber que ele vai ter uma vida, né, uma qualidade de vida, mesmo com a prótese, mesmo com tudo isso, mas ele vai conseguir ter a família dele, ter os filhos dele, andar, correr, fazer tudo que ele faria normalmente. Perfeito. Pequenas coisas não, sim, mas tudo bem, sim. Não tem problema. Mas ele está aí. Está aí, está vivo, está aqui pertinho. Que bom. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada a vocês pelo carinho, pelo espaço. Estamos sempre às ordens. Quando quiserem, para mim é uma prestação de contas, é meu dever fazer. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Sheila Tomás, primeira-dama de São José dos Campos, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a minha convidada aqui no MEON Entrevista de hoje. Até a próxima.